3 anos eu orei a Deus pedindo a Ele que me desse o privilégio de ver Ele transformando a vida de pelo menos uma pessoa por ano. Algumas pessoas já foram batizadas nos anos anteriores e esse ano eu tive a grata oportunidade de acompanhar a Cláudia, poder ministrar estudos bíblicos a ela e ver o milagre que Deus fez na vida dela. E eu sempre quis ter uma família grande, uma família unida, ter um marido, ter uma casa. O meu sonho sempre foi esse. Ao contrário das minhas amigas, meu sonho era totalmente diferente das outras meninas. Só que eu sempre busquei pelo lado errado. Eu achava que tinha que ser do meu jeito, que tinha que ser na hora que eu queria. E eu não entendia o vazio que eu sentia. E fui errando, fui buscando da forma errada. Não que eu fizesse mal para alguém, eu só fazia mal para mim mesma. Chegou uma época que eu conheci o pai da minha primeira filha. Um mês que eu conheci ele, fui morar com ele, para sair de dentro de casa. Adolescente, né? Tinha 18 anos. Eu convivi em cárcere privado durante 5 anos com uma pessoa, cárcere privado. Não pude ver minha família. Eu apanhava de manhã, de tarde, à noite. Eu tenho o corpo todo marcado. E teve um dia que eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais. Se for me viver desse jeito, deixa ele me matar. Eu fui torturada de todas as formas possíveis. Eu fui esfaqueada. Ele fez roleta russa comigo. Ele enfiava a chave de fenda no meu ouvido. Eu tenho o corpo todo marcado. Aí eu entendi. Eu era uma menina muito vaidosa. Eu ligava muito para o físico, para as roupas bonitas. Eu não gostava de repetir roupa. E naquele momento eu pensei assim, falei, poxa, eu precisei passar por isso para entender que nada disso vale nada. Tive uma filha com ele, eu tinha 20 anos. Eu tive a minha filha e eu fui ter a minha filha no hospital porque eu passei muito mal, ele tinha me batido muito. Minha filha foi ser vacinada com 2 anos de idade. A primeira vacina que a minha filha tomou foi com 2 anos de idade. A minha filha foi registrada com 2 anos de idade, que foi quando eu fugi. Tem 18 anos que eu tô com o meu atual marido. Ele criou minha filha como se fosse dele, tanto que ela chama ele de pai. A gente tem os bons momentos, os maus momentos. E teve uma época que eu fraquejei. Eu abandonei ele, larguei ele com os meus filhos. Porque eu cheguei num ponto que eu falava que eu não aguentava mais os meus filhos. Que eu não tinha paciência. E que eu queria ficar sozinha, que eu queria paz. Só que eu não entendia que essa paz que eu queria não era para ficar longe dos meus filhos e do meu marido. Era a paz que eu precisava desde quando eu era criança, desde quando eu ouvia Deus falar comigo. Mas, né, não aceitava. Foi aí que eu conversei com a minha sogra e falei com ela, Dona Iracema, o nome dela. Dona Iracema, será que a senhora pode pedir o pastor e a esposa dele para me procurar, que eu preciso falar com eles? Porque eu já estava num ponto de me matar. Eu ouvi uma voz falando assim, deixa pra lá, sua vida não tem mais jeito. E o que eu pedi a Deus foi que eu pudesse ser os olhos da fé que ela ainda não tinha. E aí a Nancy apareceu na minha vida e foi na minha casa e eu falei com ela, contei tudo que tinha acontecido, falei que eu estava muito arrependida, que eu não queria mais aquilo para minha vida e que para que ela não desistisse de mim. E todas as vezes que ela ia na minha casa, eu falava com ela, não desiste de mim, porque tantas pessoas já tinham desistido antes. E eu disse a ela, Cláudia, eu nunca vou desistir de você. Eu vou com você até o final. E Deus, Ele vai te levantar e você vai ter uma outra vida, uma nova vida. Nós estávamos iniciando uma semana de oração na igreja, propusemos a ela, nós vamos fazer a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele, mas você precisa fazer a sua parte. Então essa semana de oração começa domingo agora, era uma quinta-feira se eu não me engano, começa no domingo e o seu compromisso é ir todos os dias na semana de oração. Você pode? Ela disse, posso. E nós nos surpreendemos porque, de fato, ela foi. Aquela paz que eu buscava, que eu achava que eu ia encontrar nos outros, eu encontrei, mas em Deus, porque hoje eu sei que só Ele
é capaz de dar a paz que a gente precisa e abrindo mão de muitas coisas do mundo que eu gostava antes e que hoje para mim não me fazem falta. E a cada dia Ele está me ensinando mais e levando os meus filhos para a igreja. Tenho fé que um dia o meu marido também possa ir. Eu cheguei a temer por ela, temer que de fato ela não fosse conseguir. E eu fico assim porque eu me envolvi muito com ela mesmo. Ela se tornou uma amiga muito querida, uma amiga quem eu vou levar para sempre no meu coração, quem eu quero ver no céu também. Deus, ele deseja nos usar, né? Mas a gente precisa se dispor. E eu pedi a Deus que Ele me usasse, que eu tivesse coragem de não desistir dela, de não desistir diante da primeira dificuldade e de fazer o que fosse preciso. Você vê uma pessoa na rua, você não sabe o que aquela pessoa tem dentro do coração. Você não pode criticar, você não pode julgar, porque a gente precisa de conselho, de carinho, de apoio, de não desistir mesmo. É isso que eu falo, não desista das pessoas. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim.